Você já foi gravemente ofendido, sofreu grande injustiça, foi humilhado e até por pessoas que você não esperava? Você tem mais do que motivos para sentir raivas, ódios, carregar mágoas? É possível que sim. Mas importa você saber quais as influências desses sentimentos para a sua saúde, para a sua vida. A saúde em seu sentido global envolve a saúde emocional. A saúde depende muito de nossas emoções. Elas afetam o nosso comportamento, o humor, os relacionamentos, enfim, o bem-estar pessoal. Afetam emocionalmente e também fisicamente, pois há uma interdependência das áreas que constituem o nosso ser, o ser humano. Nós temos três grandes áreas: a área física, que é o corpo, a área emocional, a mente, e a parte espiritual. E essas áreas, elas influenciam umas sobre as outras. E há então o que acontece, o processo chamado de somatização. É a pessoa adoecer fisicamente em função de problemas emocionais. Então é importante esse conhecimento, né? Essa saúde que nós tanto queremos, ela depende, claro, e muito da saúde emocional. E dentro da saúde emocional depende grandemente dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, mas especialmente dos nossos sentimentos. Os estudos de epigenética atestam os prejuízos dos sentimentos negativos para a nossa saúde. O quanto somos influenciados pelos sentimentos e pelos pensamentos. E se eles são negativos, eles vão gerar uma influência negativa. Então pessoas vivem doentes, emocional e fisicamente, por conta de sentimentos negativos que carregam, que alimentam. E entre esses sentimentos, os piores são sentimentos de raiva, mágoa, o ódio, o ressentimento. São sentimentos muito fortes, né? Assim, a mensagem de hoje é assim: com motivo ou sem motivo, os sentimentos negativos são sempre prejudiciais à saúde. Quer dizer, não importa se você tem razão e motivo de sentir. E muitas vezes isso não é sabido. Então eu disse, muitas pessoas vivem doentes emocionalmente e fisicamente por conta desses sentimentos que alimentam e nem sabem disso. Porque não é sabido e não é valorizado. E daí porque a importância dessa nossa conversa de hoje, a importância de perdoar pessoas que lhe tenham ofendido. A importância também do perdoar nós mesmos. Porque é muito comum se carregar sofrimentos por sentimentos de culpa, por erros cometidos no passado. Então há uma dificuldade desse perdoar muitas vezes para si mesmo. E isso também faz mal. É claro que isso faz mal. Então, se pensamos em saúde, é a nossa conquista, nosso objetivo maior, né? Temos que pensar nas nossas emoções, dentro das emoções, os nossos sentimentos, e especialmente cuidar dos sentimentos negativos e dentro deles os sentimentos de raiva, de ódio e de mágoa que possamos carregar por nossa vida. Então é importante exercitar o perdão. É um exercício dos mais benéficos para a saúde. Agora, quais as características do perdão? Quer dizer, como deve acontecer esse perdão, em que circunstâncias? Quer dizer, primeiro é assim, o perdão é incondicional. Quer dizer, ou seja, não importa o tamanho da falta, da agressão que se tenha cometido contra você, do tamanho da injustiça, é o perdão incondicional. Não depende também do pedido de perdão por parte da outra pessoa.
É uma atitude interior, pessoal. E que também tem a seguinte característica: não precisa ser comunicado à pessoa que você está perdoando, exceto em algumas circunstâncias que favoreçam isso e você perceba que essa comunicação será importante para o processo de limpeza mental, né? Também, característica do perdão, sem expectativa de recompensa ou reconhecimento. Eu vou pedir perdão e a pessoa vai me recompensar de uma forma ou de outra, vai se desculpar. Não espere isso. Perdão ainda que o outro persista no erro. Você está vendo quantas características que são importantes para o perdão? Quer dizer, se é uma situação que ainda persiste, se a agressão, a injustiça continua sendo cometida, ainda assim, exercite esse perdão, a compreensão daquela situação. Eu vou perdoar se ele deixar de fazer isso ou aquilo. Então não se trata de desqualificar o problema vivido, é outra característica importante. Não é você dizer para você mesmo, como se diz, se enganar, dizendo, não foi bem assim, nem foi tanto problema assim. Não, é você assumir a intensidade ou a gravidade do problema vivido, não é negar os fatos, fazer de conta que nada aconteceu. Ao contrário, é ter consciência da realidade, da injustiça que ocorreu, da dor que você passou, do quanto foi ruim, ou que está sendo difícil, dos problemas que causou, do sofrimento, do preço que você pagou e pode ainda até estar pagando, né? Mas esse é o perdão incondicional. É o perdão incondicional. Também não se trata de você compreender, de entender os motivos que levaram a pessoa a cometer o que cometeu. Não precisa compreender. Que no fundo é não julgar, sabe? Então é interessante porque fica fácil o exercício do perdão à medida que é desprovido de todas essas condições. Ele vai haver incondicionalmente. Agora, você não é obrigado a manter uma convivência com a pessoa que lhe ofendeu ou que até continua lhe ofendendo, né? Se os valores são diferentes, se você tem princípios diferentes, valores diferentes da pessoa, né? Então não tem que conviver. Perdoar significa você viver na vida da pessoa e a pessoa dentro da sua vida? Não. Às vezes não há condição para isso mesmo. Mas não precisa odiar, né? Então você reconhece que aquilo não é bom, que aquela pessoa tem atitudes inadequadas, você perdoa, você desculpa, mas, dependendo das circunstâncias, como se diz, você cai e ela lá. Essas são as características do perdão. Mas a palavra que mais significa perdão significa ser incondicional. Como livrar-se de mágoas? Porque no fim eu disse, a mágoa existe, né? O sofrimento aconteceu, a injustiça foi cometida. Quer dizer, há motivos para você ter mágoas, né? Mas como livrar-se dessa mágoa? Primeiro, é você tomar a decisão de eliminar esse sentimento. É você querer deixar de sentir essa mágoa. Mesmo que, em princípio, não seja o seu desejo. Porque é a nossa natureza humana. A nossa natureza humana é aquela história. Fez, recebe de volta, bateu, levou. Mas você deve começar com o desejo ardente, profundo, de não quero sentir essa mágoa. É a sua decisão. Mesmo que isso de início, como se diz, seja da boca para fora, que no íntimo a sua raiva está prevalecendo, está forte, mas você vai se colocar assim, não quero sentir isso, não quero sentir. Segundo, então, é não alimentar os pensamentos de mágoa quando eles surgirem, porque eles vêm, eles aparecem. É normal aparecer o pensamento, mas não deve acontecer de você aceitar e alimentar esse pensamento, ampliar, que faria com que esse sentimento ficasse cada vez mais arraigado e profundo dentro de você.
É nessa hora que vem um pensamento de raiva, de mágoa, você trocar, rejeitar, trocar, mudar, pensar em outra coisa, desviar o foco. É assim que se exercita. Terceira condição, você criar, alimentar pensamentos de compreensão. Então veja, ao contrário, em vez de aceitar e alimentar os pensamentos da mágoa, da revolta, você vai criar, ali alimentar pensamentos de compreensão, de bons desejos para aquela pessoa, inclusive em suas orações, segundo a sua prática e seus valores espirituais e religiosos, você orar por aquela pessoa, você pedir as bênçãos de Deus para aquela pessoa. E é interessante é fazer tudo isso, entendam, sem medo, sem parecer tá sendo bobo, né? Está sendo passado para trás, que é também, e de novo, o comportamento esperado pelo mundo, né? Nossa, mas você é bobo, a pessoa fez isso e fez aquilo e você perdoa, e você... É assim mesmo, né? Usar o poder de Deus, porque é isso que Ele orienta. É o perdão que Ele nos dá, é o perdão incondicional. Quer dizer, nós devemos perdoar as pessoas incondicionalmente, porque Deus nos perdoa incondicionalmente. Ele diz assim, seus erros eu jogarei no fundo do mar. Seus erros vermelhos, escarlate, eu tornarei brancos como a neve, para nunca mais lembrar. Então esse perdão que nós recebemos, nós devemos passar para as pessoas. E dentro desse aspecto espiritual, então, é orar a Deus. Senhor, tira de mim essa mágoa. Peça. Eu estou sentindo a mágoa profunda, a vontade é de esganar, é voar no pescoço. Né? Essa é a natureza, você não vai negar isso, mas você vai dizer, não quero sentir isso, não quero sentir, Senhor, me ajude, tire essa mágoa, tire esse sentimento de mim, né? E vai pedir a Deus bênçãos para aquela pessoa, para essa pessoa que lhe magoou, né? E por último, e se possível, se há ocasião para isso, ter atitudes de atenção. Vejam que contrário, né? Em vez de revidar com agressões, com injustiças, né? Você deve ter atitudes de atenção, de carinho, de respeito, de deferência para aquela pessoa. Isso é muito poderoso, entenda, isso é muito poderoso, né? Então, havendo ocasião, principalmente quando se trata de desavenças, de desencontros dentro da família, e que é muito comum, talvez a maioria das vivências, dos sentimentos de mágoa os maiores sejam vividos em família, por pessoas que você não esperava. Então é muito comum existir pessoas carregarem mágoas do pai, da mãe, de uma vida inteira, de não se relacionar, inclusive, ou ter um relacionamento muito bloqueado, muito dificultado por conta de vivências do passado. Se colocar no lugar do outro, se nós estivéssemos no lugar do outro, nas circunstâncias que o outro estava, nós poderíamos ter feito até coisas piores. Então é essa compreensão que precisa existir, né? São circunstâncias, ninguém faz o que faz, ninguém é o que é por acaso, é fruto de toda uma experiência de vida. Se você você conhecer a vida de uma pessoa que age assim, de um jeito ou de outro, cometendo injustiças e lhe ofendendo, você iria compreender por que aquele comportamento, e provavelmente isso despertaria até sentimentos de pena ou de compreensão da sua parte. Mas também dentro desse processo de se libertar de mágoas profundas, então outro recurso é o medicamento homeopático. O medicamento homeopático tem uma eficiência, porque ele age muito eficientemente nas emoções, na nossa área emocional. Então é um recurso que, dependendo da profundidade do problema, você saber que ele existe e que pode ser usado. E até mesmo, se necessário, um acompanhamento psicológico, um suporte psicológico, se o problema persiste em grande intensidade, transtornando a vida.
Mas perdoar significa não deixar que os outros determinem sua vida, determinem seu humor, sua felicidade. Porque no fundo é isso. Se o que os outros fizeram ou fazem comigo são as ações que determinam como eu vivo, essas pessoas estão determinando a minha vida. Então vejam que o perdoar tem inclusive essa conotação. É você se libertar da influência das pessoas. Enfim, os erros que as pessoas cometem são fruto da natureza humana. Como eu disse, das circunstâncias da vida, do momento. E só cabe perdão onde existiu o erro. Ora, se a pessoa não errou, não tem o que ser perdoado. Então o perdão é exatamente para as situações injustas. E não importa o tamanho desse erro. Assim, perdão é uma dádiva não merecida. Você presenteia a pessoa, muitas vezes, de uma forma que ele não merece. O maior benefício será seu. E você perdoar, mesmo se não houve explicação nem pedido de perdão. Tá? Eu vou perdoar se ele vier e pedir desculpa e pedir perdão. Não é assim, não precisa ser assim. Perdoar mesmo que os prejuízos não tenham sido reparados, que as consequências continuem. Assim, a ideia é: entenda os malefícios das mágoas e entenda os benefícios do perdão. A epigenética, como eu disse, explica isso. Cria-se no corpo uma bioquímica do bem ou do mal. Se eu alimento pensamentos e sentimentos negativos, eu vou criar substâncias que fazem mal ao corpo, que vão influenciar negativamente o cérebro e determinar doenças. Ao contrário, quando a pessoa se cerca de pensamentos e sentimentos positivos, e o perdão é um deles, e a gratidão, isso cria física, materialmente, substâncias que geram o bem-estar, que vão gerar o bem-estar emocional, satisfação, né? Apesar dos problemas, as endorfinas, que geram esse bem-estar. E aí você se sente com a mente em paz, mais alegre, com o coração mais leve. Enfim, você fica mais leve e mais feliz. Né? Da mesma forma, e com esse mesmo poder, é o sentimento da gratidão. A palavra de Deus diz assim: em tudo dai graça. Em tudo dai graça, né? Mesmo aquelas coisas que são aparentemente ruins, né, que nós não compreendemos bem o porquê delas acontecerem, mas em tudo dai graça. E quanto mais ainda para as coisas boas. Quer dizer, dá graça, agradecer por estar vivo a cada manhã, né, por tantas coisas simples, mas de extremo valor que somos agraciados. Né? Então você alimentar esse sentimento de gratidão produz também essa condição de satisfação, produção de endorfinas. Né? E é interessante você expressar a gratidão para as pessoas, mesmo nas pequenas coisas. Né? Então você fazer da gratidão uma atitude permanente de vida. Manifestar essa gratidão a Deus como uma atitude diária, permanente, especialmente esse exercício de gratidão e perdão, você fazer no início da manhã. Você começa amanhã, faz um relaxamento ao ar livre, né, respirando fundo, e aí mentaliza essas situações e os seus sentimentos, né, de gratidão e de perdão nos primeiros momentos do dia. Isso é começar o dia muito bem e de maneira muito poderosa, ter tudo para determinar uma excelente qualidade de vida ao longo daquele dia. Muitos problemas emocionais, sofrimentos e até doenças físicas, então, perdem a força, né? Se curam quando a gratidão é vivida de maneira habitual. Ou então os problemas continuam, mas você se encontra de uma forma diferente, se encontra melhor, em paz, em melhor condição de enfrentar os problemas e de tomar suas decisões, as decisões mais adequadas para chegar nas soluções. Então são só benefícios. O exercício desses dois sentimentos é muito poderoso. Gratidão e perdão. Assim, não deixe que mágoas se acumulem, mesmo que tenha motivos para isso. E não deixe de dar graças por tudo,
mesmo para as pequenas coisas. Então faça do perdão e da gratidão sentimentos permanentes em sua vida. Um grande abraço, um feliz ano novo. Deus lhe abençoe.